A sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 10. Já foi. Nós vamos ler a partir do versículo de número 46. Marcos 10, 46. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, diga: estou chegando. Amém. A cura de um cego em Jericó. E foram para Jericó quando ele saía de Jericó. Perdão, vamos começar de novo. E foram para Jericó. Ponto. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego disse: Tê bom ânimo, levanta, que ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se um salto e foi para ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, que a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelos louvores que já entronizaram a tua presença nesse lugar, porque a tua palavra não nega, não volta atrás, ela é a verdade. E se no meio dos louvores diz a tua palavra que Deus ali entroniza, nós te louvamos que o teu trono está no nosso meio, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos e irmãs que resilientemente saíram da sua casa, venceram uma multidão de situações, vozes contrárias, e conseguiram chegar aqui. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que porventura têm condições de estar aqui, Pai, e infelizmente escolhem outras programações a não priorizar a tua casa. E Pai, sobretudo aqueles que não podem vir, que estão doentes, estão mal, de qualquer área da sua vida, que eles sejam alcançados e curados. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Pessoal, esse texto, né, muito pregado, várias músicas, né? Eu preguei, não a mesma coisa que eu vou pregar aqui, eu preguei em Búzios, parte do que eu vou falar hoje, né? Mas tem várias músicas, né? E músicas, hinos lindos, né? Sobretudo da minha época. Diz, né? Uma cidade chamada Jericó, né? Tem esse hino, tem um outro também, né? Meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu e cego há muito tempo. Vai de meio, bate palma aí, faz. Eu vivo em Jericó e vivo nessa estrada, clamando compaixão. É, Paulo César Brito. Vários hinos que interpretam, mas tem horas que a gente lê o texto, quando a gente lê pra gente, ele tem nuance diferente. Eu, enquanto pastor mais novo, Jorginho, eu li a Bíblia pensando em o que dizer para você. Hoje, eu leio a Bíblia pedindo a Deus que fale comigo. Então não é mais um movimento para você, Caio, mas é para mim que serve e o que eu posso ajudar meus irmãos, né? Muito interessante esse texto de Marcos, né? Em alguns pontos até irônicos, uma ironia aqui socrática de Marcos, né? Quando ele fala que o cego ouviu que Jesus de Nazareno ia passar e na verdade ele clama por Jesus, filho de Davi, né? Ironia eu digo por quê? Porque o único que conseguiu enxergar quem realmente era Jesus era um cego, porque chamou ele pelo título messiânico. Então diga para quem está ao seu lado: a condição de você estar seguindo a Jesus e tratar ele apenas como Nazareno.
Jesus, ele é único, gente. Jesus, ele é totalmente especial. E nós estamos vivendo um tempo difícil de relatividade, de relativização, de tudo, de amor, de juízo, de verdade, né? E infelizmente de Deus também. E eu quero dizer para quem está em casa, isso aqui, nada substitui isso aqui, né? Para você ter uma ideia, houve uma guerra porque logo no início do Evangelho, o que Paulo entendia que o Evangelho deveria ser para estar com o grego também. Por isso o termo congregar, estar com os diferentes, estar com aqueles que não mereciam, estar com aqueles que nem sabiam se limpar direito, segundo os judeus. Não é? Assim que Jesus foi, gente, aqueles que ficaram pregando sobre Jesus, eles mantiveram as práticas do judaísmo só incorporando que Jesus ressuscitou. É verdade. Por isso você vai ver falando de sinagoga, falando de defesa, né, do judaísmo, em várias partes da Bíblia, sobretudo depois de Atos dos Apóstolos. Mas Paulo entende, também cego, que conseguiu enxergar, caiu do cavalo, ficou cego, Breno, e ele conseguiu enxergar Jesus, né? E é de fato quando a gente fica cego para esse mundo que a gente consegue enxergar Jesus. E eu quero falar sobre isso nessa introdução um pouquinho. Às vezes a gente não consegue enxergar Jesus porque a gente está vendo muita coisa dessa vida. Está olhando para muita coisa, está preocupado com muita coisa dessa vida que vai passar. E aí quando a gente fica cego, né, como por exemplo, alguém pega uma doença que pode lhe custar a vida, a gente vê que nenhum olhar para esse mundo mais vale. Pergunta a alguém que está agora à beira da morte, quanto que ele pagaria para ter só mais um dia de vida além do que já está proposto ele morrer? Quantos meses? Procura alguém que foi diagnosticado agora com uma doença maligna. Se ele está preocupado se quem vai ser eleito o ano que vem, se o Brasil vai virar a primeira potência mundial. Pergunta se ele está preocupado com a conta corrente dele. Pergunta para alguém que agora acabou de perder o pai, ou a mãe, ou o filho, se ele está preocupado com alguma coisa, a não ser pedir socorro a Deus. Esse homem estava vivendo essa situação, pastor Rodrigo. Marcos diz que ele estava à margem, ele estava à beira do caminho, ele não estava no caminho, ele estava à beira, Leila. Significa que ele estava à margem, estava excluído. E não era só uma exclusão por causa, o Jorginho, da doença dele, não. É porque ele carregava um estigma social e religioso. Porque naquela época, Caio, quem tinha uma doença, Thaís, era alguém que foi punido por Deus. Tanto que algumas vezes perguntaram a Jesus quem pecou para estar doente assim. Ele pecou? Os pais pecaram? Ou seja, hoje não é diferente não. Quando o câncer da pastora voltou, dentro da igreja, a última igreja que eu tive, né, um irmão chegou para mim, um casal de irmãos, e falou: pastor, é bom o senhor examinar com a pastora para ver se não tem nada errado. Né? Vocês terem uma ideia, alguém posso ouvir misericórdia? Quando na verdade, Jesus diz que até a doença exalta o nome do Pai. Não é? Eu ontem falei com a tia da Janaína por telefone. A mãe da Janaína está muito nervosa. Foi uma semana, está sendo uma semana muito cansativa. A gente foi pregar em Búzios, voltamos, né? Fomos direto para o trabalho na segunda-feira, voltamos correndo. Né? Perdão, segunda eu não fui trabalhar. Ontem que eu fui para o trabalho, fui direto para Garatucaia. De Garatucaia lá, atendemos minha sogra, voltamos. Hoje na luta de novo. E aí, sabe o que é bom estar no meio da luta, irmãos? Que a gente não tem como olhar para muita coisa, não. Não tem como a gente pensar em problema, não tem como a gente pensar em mágoa, em tristeza, em raiva, em ódio, em rancor. Quando a gente está no meio da luta, a gente só pensa em Deus. E só Ele que guerreia e vence as nossas batalhas. Afinal de contas, Ele é o Senhor dos exércitos. Então a gente entende, Pedro, por que esse camarada que está cego aqui, ele consegue enxergar o que ninguém viu. Para a multidão que estava no caminho, era Jesus de Nazaré. Para ele que estava à beira do caminho e cego, era o filho de Davi. Filho de Davi, Jorge, era um título messiânico. É a mesma coisa que ele reconhecesse Jesus como o Messias.
Para todo mundo era Jesus, da cidade de Nazaré, filho de José. Para esse cego, não. Era Jesus o Cristo, o Salvador. E aí, irmãos, o que a gente pode falar sobre isso? A primeira coisa que eu quero falar é que, segundo os padrões religiosos, segundo os padrões humanos, aquele homem não tinha direito de falar com Jesus. Mas quando ele levanta um clamor além das expectativas humanas e da própria igreja, Jesus não simplesmente para, quando manda buscar ele, manda trazer ele para perto. O texto diz que Bartimeu era mendigo, cego e filho de Timeu. E aí fica uma dúvida, né? Porque Timeu em hebraico é Tamai, ou em aramaico, que significa impuro, contaminado. E o grego, Timeu, significa Timaios, honrado, digno de honra. De qualquer maneira, é uma ironia. Porque se ele é sujo e desonrado, Jesus parou para dar atenção a ele. Agora, se ele é honrado, está dizendo que tinha alguém honrado à beira do caminho. De qualquer maneira que a gente pegar, o Bar, que em hebraico é filho de Timeu, ele era filho de alguém que Jesus parou e mandou buscar para ouvir. Então, independente de como você entrou aqui hoje, como chegou, como vai estar amanhã, você pode fazer qualquer coisa, desanimar, chorar, se entristecer. Agora sacode quem está do teu lado e diz: só não para de clamar. Agora clame da maneira correta. Reconheça quem ele é. Ele é o filho de Davi, a raiz de Davi, a estrela da manhã. Ele é o Messias. Ele não é um amigo nosso que a gente fala: daqui a pouco eu te atendo. Ele não é alguém da nossa intimidade que a gente pode ir a ele de qualquer maneira. Tudo bem, nós temos que ter intimidade com Deus, sim, e com Jesus também, mas para falar tudo, não para tratá-lo de qualquer maneira. Então nós precisamos entender algo, que primícia não é só dinheiro. Irmãos, uma das coisas mais fáceis para eu primiciar Jesus e a Deus é com dinheiro, porque é só tirar e dar. Agora, a primícia do teu tempo, quando você abre o olho, você está focado, que a primeira coisa ao fazer, ao abrir o olho, é dizer: aleluia, glória a Deus, eu te adoro, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim nem mais um dia, e obrigado pelo milagre de estar acordando. É assim que nós devemos acordar, não preocupado com o dia, não reclamando, não pegando o celular para ver se alguém mandou a mensagem. Porque se realmente, enquanto estamos dormindo, Deus está velando pelo nosso sono, quando a gente acorda, Ele é o primeiro a te olhar. E aí a nossa cabeça está em coisas que vão ficar aqui. Querido, se você morrer hoje, quantas pessoas vão chorar por você? Agora eu pergunto, por quanto tempo? Por quanto tempo essas pessoas vão chorar? Eu só sei que tem alguém que hoje chora por você. Chama Espírito Santo. Gemidos. Então nós temos que estar atento para o jeito que a gente dá as coisas para Jesus, o jeito que a gente se apresenta para Jesus, o jeito que a gente canta para Jesus, o jeito que a gente vem no culto para Jesus, o tempo que a gente, sabe, se coloca para Deus. Tem que ser algo muito diferente de tudo que a gente faz, irmão. Ontem no Casal Raiz nós estávamos avaliando, está aqui o Caio e a Natália de testemunha. Nós estamos falando sobre momentos de acordos entre o casal. E a gente está falando como não fazer acordo e como fazer o acordo. Está sendo bênção, Caio? Dá um glória a Deus se está aí. Esse glória a Deus aí é para a aula que você assiste em física. As aulas que tu assistiu na faculdade, mobilizado. Está sendo bênção. Tem uma ideia, nós fomos os últimos a sair. Eu, Caio e a Natália, orando aqui no altar, não foi isso, filho? Então a gente fala como acordos são feitos com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, que não devem ser feitos, e como devem ser feitos. E 2 acordos não devem ser feitos. Lembra? São os piores. Qual que eu disse que são os piores? Os espirituais. Por que, Caio? Você que deu a resposta lá na mesa. Porque tira a nossa responsabilidade e coloca Deus e o diabo no lugar.
eu não venho com a mesma empolgação para a igreja como eu vou para o meu trabalho. Confesso que em alguns momentos eu estive tão triste com a igreja, que eu ia mais feliz com o meu trabalho do que para a igreja. Confesso. Mas essa não é a média. Esse foi um momento isolado. A média, infinitamente, eu venho muito mais feliz e animado em chegar na igreja. Porque não é que eu queira nada em troca, porque esse tem que ser um estilo de vida. Alegrei-me quando disseram. A pessoa está dizendo ali, ó, vamos à casa do Senhor. A pessoa que está escrevendo isso ouviu e o coração aqueceu, se alegrou. Hoje, para a gente estrear no domingo à noite, tinha 9 pessoas. Diga misericórdia. Vamos voltar para o hotel também agora. A gente paga menos aluguel, não é verdade? Essa tem sido a gritaria no meu ouvido, irmão. E eu preciso dividir com os irmãos. Que hoje a maior gritaria no meu ouvido é sobre indiferença. Você escreve no grupo, ninguém responde. Você pede ajuda, ninguém responde. Vai ter homens, não sei o que. Daqui a pouco o pastor Ulisses está se desdobrando. Só tem 4 homens inscritos. Rapaz, a gente não responde assim no grupo do trabalho, da empresa, para amigos. Então a gente precisa entender. Eu estou pedindo para os pastores fazerem um grande plebiscito para entender o que a igreja pensa da igreja e dos pastores. Para que a gente veja o que está acontecendo e de repente pare aonde está. Porque para mim voltar para minha varanda e pregando para minhas noras, para os meus filhos e para os meus netos agora, para mim é lucro. Eu só não vou parar de pregar. E por Bartimeu, eu não vou parar de gritar nunca. Agora a gente precisa entender em que nível de dedicação, de amor, que essa igreja se propõe a ser igreja do Senhor, não a igreja do pastor Pérez, do pastor Rodrigo, da pastora Janine, do pastor Ulisses, do pastor Tiago, do pastor Lucas. E nós estamos falando isso desde a salinha. Desde a salinha. Essa paixão, essa vontade, esse desejo, essa busca. Quer ver o reflexo de tudo? Por favor, vai ali fora e olha ali no relógio de oração. Quantos estão inscritos? Olha no grupo, quantos estão inscritos? Sabe, irmãos, aí não adianta botar culpa em diabo. Não adianta botar culpa em Deus. A gente precisa entender quem nós somos e que nível de evangelho nós estamos vivendo. Senão é melhor ir para essa igreja, que tem multidões, que ninguém vai te ver, não vai reparar a tua falta, não vai precisar do teu trabalho, porque Deus não precisa do teu dízimo, não precisa da tua oferta. Deus não precisa da tua presença aqui. Deus não precisa de você nem de mim. Quem está precisando é uma igreja que você pertence e está lutando para sobreviver e que tem um trabalho que ainda nem começou. Queridos, eu fui pregar numa igreja de 93 anos domingo. Falei com o pastor Rodrigo. O pastor não precisa pedir nada. Ele abriu a boca, alguém viu a boca dele branca, foi lá e pegou a água. Ele derramou um pouco d'água, veio 3 com um pano de chão. Mas é uma igreja de 93 anos. As irmãs estavam cantando, as avós dela eram da igreja. E ao mesmo tempo, eu falei assim, cara, mano, nossa igreja tem 3 anos. O que é uma criança de 3 anos? Tem alguma criança aqui na igreja de 3 anos? Tem, gente? Benjamin tem 2? Daqui a pouco é o Benjamin. E tem hora que eu escuto coisas, irmãos, que é desleal para quem tem 3 anos. Eu sei que nós saímos de uma igreja velha, antiga, formada, estruturada. Mas ao invés dos irmãos e das irmãs pensarem, eu estou tendo a oportunidade de John Wesley, eu estou tendo a oportunidade de Whitefield, de fazer uma reforma. Não, ali está caindo, aqui está sujo, aqui falta pintar. É Deus mostrando a você aonde reformar, irmão. Isso dói, isso machuca. Quando você quer dar o melhor, quer fazer o melhor, quer plantar o melhor. Agora eu duvido que alguém tenha que reclamar que na igreja não tem palavra, que o seu pastor não é honesto, que o seu pastor não é família, que o seu pastor não cuida bem da esposa, que o seu pastor é um homem inviolável, que o seu pastor se mantém 55 virgem de uma só mulher. Então tem hora que entristece por ver a deslealdade, de ficar reparando mais o que não tem, colocando peso ali do que o que tem.
E essa sociedade caminhava junto com Jesus. Porque foi esse grupo, gente, que mandou Jesus para a cruz. Foi esse grupo que uma semana levanta ramos e disse vamos, e na outra crucificam. Então, irmão, quem nós somos enquanto cristãos e quem nós somos nessa igreja e o que nós queremos? Vamos avançar? Vamos parar? Vamos terminar? Vamos dar um passo para trás? Voltar para o hotel? O que nós queremos fazer? Isso não depende de mim. Isso depende, em primeiro lugar, de Deus. E olha para quem está ao seu lado com muito carinho, diz assim, depende de nós. Tem gente que está doido, tem gente que está desabando, tem gente que está procurando fazer cantina, está procurando fazer almoço, tem gente que... Mas tem um grupo que, infelizmente, geralmente não está aqui. A gente não sabe. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Para dizer para você que nessa noite eu sou um Bartimeu, cego de muitas coisas que estão acontecendo, em volta de muita crítica, de muita falação e de muita situação. Mas olha para mim, irmãos, eu não vou parar de gritar, eu não vou deixar de pregar, eu não vou deixar de dizer quem é Jesus. E eu não vou deixar de pregar a verdade. Eu não vou me vender para o sistema. Eu não vou fazer maluquice aqui na frente para formar um bando de tolos, ignorantes. Não importa se tem 8 mil, 10 mil. Um bando de gente que não consegue ser o que Jesus foi. Gente que está agora lá no STF sendo acusado. Gente que está sendo presa se dizendo cristão. Gente que está traindo o marido, gente que está fazendo um montão de coisa errada e dizendo, eu sou de Jesus. Posso ouvir o misericórdia bem alto? Não vou deixar de gritar. Não vou deixar de falar. O que aqui, Silvano? Diz aqui nesse texto de Marcos, o versículo 48, que muitos o repreendiam para que calasse, mas ele cada vez gritava mais alto. Não importa qual vai ser o lugar, irmão, mas pode se preparar, eu não paro de gritar. Se bobear, eu vou gravar uma pregação, quando morrer, vou comprar uma caixinha daquela caixinha, como é o nome daquela caixinha? JBL, entendeu? Vou pedir para colocar no meu caixão, e no momento do velório todo, alguém com o celular botando uma pregação minha lá no velório. E quando for me enterrar, vai enterrar com a pregação, e eu pregando, Márcio, vai me botar lá com a pregação. Não paro. Não paro. Sabe por quê? Porque o meu neto depende disso. O Benjamin depende disso. Sabe, irmão? O Benjamin nunca vai poder dizer que ele não teve uma referência. Talvez o Benjamin vai poder dizer assim, eu posso usar vocês dois? Posso. Benjamin vai dizer assim, eu não tive uma referência com meu pai, eu não tive referência com a minha mãe. É tudo mentira, tá? Eu não tive referência com a minha avó, eu não tive referência com a minha bisavó, mas o meu pastor, é isso, é sobre isso. E eu gostaria que você pensasse assim, o problema do seu lado é seu sim. É de tanto pensar assim, nós estamos vivendo o que estamos vivendo aí, ó. É de tanto pensar assim, que ninguém tem escola direito, que ninguém tem hospital direito, que ninguém tem rua direito, que ninguém tem nada direito. O problema não é do político, ladrão, não. Ele só se aproveitou. O problema é de cada um de nós, que não entendeu quem nós somos. E quanto mais as coisas estão feias no Brasil e no mundo, mais a igreja tem se calado. A igreja, quando fala, é porque está do lado de uma corrente política e que quer algo em troca, beneficiando ou defendendo aquilo. Pastores marcando comício no domingo. Eu aprendi com meu pai, com meu avô, com a minha avó, que domingo, me ajuda, jornalista, é dia marcando comício no domingo. Vocês não acham que tem algo errado, não? E eu ainda fui acusado de ser em cima do muro, porque não fui. Eu tenho mais o que fazer, irmãos. Eu tenho um rebanho para cuidar e para levar para o céu.
Só que tem coisas que quando a gente não tem mais esperança na terra, põe na tua mão aí. Por que você não tem mais esperança na terra? Põe na tua mão. Vai, faz comigo. 1, vai. 2, vai. 3 e entrega para Deus. Tem coisas que eu não tenho mais esperança na terra, então o que eu faço? Desisto? Não, entrego para Deus. Não deixamos de orar pelo Brasil, de clamar pelos estados, é com Deus. Como ele vai fazer, eu não sei. Eu só sei que, igual a Daniel, eu não vou misturar com a Babilônia, nem com os manjares da Babilônia, nem com o que ela tem para me oferecer. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. O que eu quero pedir para vocês nessa noite? Levanta a mão comigo e diga: meu pastor, confia em mim. Diga: meu pastor, junto contigo, eu sou um Bartimeu. Não fique olhando para o lado. Não fique reparando quem não está vindo. Não fale de quem não está vindo. Não entre em discussão tolas. Agarra a mão do teu pastor aqui, ó. Levanta junto com os teus pastores, não deixa cair. E nós vamos passar, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Ah, pastor, eu estou ralando na cantina e fulano não está. Ah, pastor, eu lavo o banheiro e ciclano não vai. Esquece isso. Faz a tua parte, porque o Pai que está no céu está vendo. E o pastor que te ama também. Não desanime, não pare de gritar. Não pare de gritar aqui na igreja: por Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não pare de gritar dentro da tua casa: mas pastor, tu não sabe como é que a minha esposa é, cada dia está pior. Tá bom, essa área aí não dá para você mexer, vai dar ruim. Ó, vamos, 1, 2, 3, entrega para Deus. Agora, tem como você melhorar? Tem, é seu marido? É, cada vez que ele tiver pior, só tem um jeito de você curar isso, irmão. Repita comigo: quanto mais uma pessoa estiver pior ao meu lado, para eu curar, eu preciso ser melhor. Se te rejeitou, sabe o que eu estou comprando? Uma caixa de bombom para dar agora no final do ano para o professor que falou mal de mim e que me difamou, me caluniou e mentiu. Disse que eu não tenho, Mauro, eu sou pastor, por isso que eu tenho aquele carrão. Porque o meu salário de professor é incompatível de ter um carro daquele. Eu posso ouvir misericórdia? Carro 96, não vale nem 30 mil. É carrão mesmo, né? É enorme. E aí, sem querer, coitado, ele falou isso num outro lugar, lá num outro lugar, e uma colega ouviu, 2 amigos ouviram, um era de infância, foi parar na direção lá do lugar onde ele estava, que não era nem a escola. Como é que Deus faz? Aí, de lá daquela escola, contaram para a direção da escola que eu trabalho, foi chamada a atenção. Um amigo falou: quer que eu deponha a seu favor? Eu falei: não quero abrir processo nenhum. Só tem um jeito. Onde que você aprendeu isso, pastor? Eu li em algum lugar assim: mas vence o mal com o bem. Onde tem isso, gente? Acho que é Buda que escreveu isso. Não, foi Lutero que escreveu. Martin Luther King. Quem escreveu? Mas vence o mal com o bem. Quem escreveu isso? Fala aí, pastor Rodrigo. Apóstolo escreveu uma carta aos romanos, que eram carnais, eram romanos, gente. Vocês têm uma ideia? Eu me gabava de ter, por parte de pai, um parente lá, italiano. Eu fui a Roma. Eu falei de lá, Janaína, nunca mais fala que eu tenho sangue italiano. Ô povo grosso. Não foi, Janaína? Não fale, não. Não quero nem que cite isso. Né? Então, ele escreve isso. Romanos 12 é o quê? É 12? 21. Não está aqui escrito, não. Vem na cabeça, a gente cita, né? Tem como colocar, filha? Romanos 12, 21. Vamos, gente. Bem alto. Vocês entenderam que aquela introdução em que eu fiz uma catarse com vocês era, na verdade, para dizer que se tem alguém aqui que tem tudo para desistir, é quem? Sou eu. Irmão, hoje eu retomar a minha vida está muito fácil. Sobretudo depois que passei por essa última situação. Mas se tem uma coisa que eu falei para o meu filho, indo para Búzios, que eu não posso nunca deixar na minha vida, é de pregar ao Jesus e cuidar da rebanha dele. Sabe por quê? Leila, um dia o meu bisavô estava perdido e foi achado. Um dia o meu filho mais velho nasceu sem a campanha na garganta. Sabe o que significa?
falando muito rápido, que eu não seria avô dele, ele está me dando 2 netos. O outro nasceu aleijado, a outra, vocês já sabem a história, eu não vou repetir. Então, miserável homem que sou eu se eu parar de pregar em Jesus e deixar de acreditar e cuidar das ovelhas dele. Não é para mim uma opção ter a minha vida de volta. Não tem jeito para mim. Eu posso ouvir para alguém dizer para mim também? Não tem jeito para nós. O que eu vou fazer? Irmãos, há um tempo atrás, a gente não tinha nem o pastor Lucas ainda. Eu cheguei em casa, né? E teve um almoço, não foi um jantar, na empresa a qual eu trabalhava com o pai da pastora. E eu estava de carona com o pai dela. E foi lá dentro de... O nome do lugar, gente? Eu esqueci. Pavuna. Foi lá dentro de Pavuna o jantar. E nada da gente poder sair. Era no Sendão da Pavuna. Alguém conhece? Tem uma churrascaria lá dentro. E nada de eu sair. Só sei que era para eu chegar em casa 11 horas, 10 horas. Eu cheguei 3 da manhã com meu sogro. Posso ouvir o misericórdia? Irmão, a portuguesa, a filha do português, eu não vou citar quem é, tá bom? Meu sogro é português, tá? Então, a filha do português, Márcia, não quis nem saber. Primeiro, que para abrir a porta de Ananias demorou pra caramba. Quando veio com o Tiago no colo, assim, igual o Benjamin, ela falou assim: você vai dormir na cama ou no sofá? Entenderam, né? A cara dela. E eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu estava com o pai dela, não tenho culpa nenhuma. Meu carro está aqui. Enchi de razão, Gilson. Falei assim: eu vou sair. Aí entrei dentro do carro, falei: quer saber? Eu vou dormir eu vou dormir em algum lugar. Aí eu pensei: logo, vou chegar na minha mãe vai me dar uma bronca, uma vassourada e vai me mandar voltar para casa. Essa era a dona Neide. Eu chegar lá, briguei com minha mulher, ela vai acolher, não. Ela vassourada e se entende com a mulher. E vassourada na cabeça. Vou para cá de quem? Aí isso, ó, Tiago era pequenininho, não vou dizer que tinha 2 anos. Eu falei: vou para onde? Para casa de quem? Que vergonha. Cheguei na casa de um amigo. Vou para onde? Eu estou numa boate, alguém passa. Eu estou num bar, alguém passa. 4 da manhã, o que vão dizer? Ali, Jorginho, eu descobri que nem pastor eu era, que eu estava estragado para esse mundo. Então sacode 10 aí e diga: você está estragado para esse mundo. Irmãos, esse impacto acontece com esse homem. Porque o que a gente pode concluir no último versículo, versículo 52, está claro, Silvana. No versículo 52, assim, ó: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Diga para quem está ao seu lado: quer ver milagre? Quer ver milagre? Peça ao Senhor que aumente a sua fé. O problema é que as pessoas querem ver milagre pedindo assim: Ana, ora por mim, eu estou precisando de cura. Mas ela mesma não tem fé de orar por ela. Essa é a grande verdade. Tinha um hino antigo que diz assim, ó: Senhor, aumenta a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, porque sem fé não pode. Então, veja bem, vamos fechar o início da pregação. Se eu não priorizo, é porque eu não amo. Quem já foi perdidamente apaixonado por alguém, levanta a mão. Vai, Thalissa. Belego. Eita! Vamos fazer um corte aí? Carlos Alberto. Olha, irmão. Segura a onda hoje, hein? Aí, Lara, hein? Vai ganhar o irmãozinho. Então preste atenção aqui, Thalissa. Levanta a mão aí. Quando você viu o Carlos Alberto a primeira vez e o primeiro beijo, você lembra? Foi sinistro. Qual programação, se te oferecesse uma programação para substituir, encontrar-se com o Belego, você ia? Não. Você está entendendo o que é isso? Eu gosto muito do time do Botafogo, mas eu amo Jesus. Pode ter jogo agora. E no Copa do Mundo, como é que vai ser? Irmãos, o jogo que cair no horário do culto, eu vou estar pregando.
Porque essas coisas todas só têm sentido na minha vida se primeiro vier Jesus. É isso que a gente tem que buscar. Esse amor, essa paixão, tem que ser primeiro por Jesus. E olha só, querido, eu quero dizer uma coisa, vai ser um pouco duro, mas é um pastor de verdade que te ama. Se você tem qualquer coisa que você está fazendo, colocando no lugar da prioridade de Deus, você se transformou num idólatra. Passou a ser um Deus na tua vida. Se as tuas prioridades são mais importantes daquilo que Deus tem para você, e não existe crente sem ministério. O primeiro ministério que a gente tem, sabe qual é, dona Leila? O da conciliação. Olha para quem está em volta de você. Olha, você notou alguém que está com a cara diferente hoje? Você tem que notar. Você tem que notar. Você está aqui para isso. É para isso que a gente larga e vem direto do trabalho e vem cansado para olhar e falar assim, caramba, hoje a Silvana está um pouquinho emotiva demais. Pastora, bota o caderno, bota o celular do lado. A Silvana hoje está precisando de um abraço, amor. Abraça ela. Sai daí agora. Tá ou não tá? É isso. É esse ministério que não precisa de ratatulha. Não precisa disso, não. É o ministério do amor. Pastor, você ouviu 2 demônios vindo atrás dela? Um anjo tocando trombeta, eu não vi nada. Eu olhei ela. E se alguma coisa comunicou a mim, foi o Espírito Santo. Mas por sensibilidade. E é impossível a gente entrar e sair da igreja, ser pastor e pregar, ser líder de louvor, ser do trânsito, ser da onde for, e não olhar para o seu irmão e perceber que algo não está bom naquele dia. Porque o culto, ele pune, é só o pastor que fala e você só ouve. Por isso que a gente fala, abra uma casa de vida, uma célula, alguma coisa na tua casa para você poder falar. Estudo não falta, tem devocional 2025 e já está sendo preparada a devocional 2026. Dá um glória a Deus aí. Outra notícia boa, hein? O ano que vem não teremos o jejum de 21 dias no segundo semestre, tá bom? Notícia boa, dá um glória a Deus aí. É boa, sabe por quê? Teremos o de 40 dias no primeiro semestre. Na quaresma, depois do carnaval até a Páscoa, estaremos de jejum. Mas eu prometo a Deus, para minha esposa, que nós vamos terminar antes da Páscoa. Entenderam, né? 40 dias. Dá um glória a Deus aí, Mauro. Eita glória. Ei. Sabe, irmãos, a gente precisa entender que nós pertencemos a uma igreja que não foi rebelde, não. Narrativa, irmãos, quando fazem pastor, sabe o que pensam de você? Irmão, se eu for ouvir tudo que pensam de mim, pode dizer misericórdia. Me acusaram de ladrão por causa de 2 organizadores, que nem fui eu que peguei, né, Helena? 2 organizadores que, quando fomos fazer a transferência da onde eu pastoreei para cá, pegaram, a Patrícia Prazeres que deu até aquilo para o encontro, estava com o material do encontro, foi parar na casa da Helena, eu fui chamado de ladrão. E aí eu pedi a Helena para devolver. Não só o organizador, como falar alto, filho. Tudo. E você ficou comigo, né? Devolve tudo. Se ele me pede, eu dou a capa também. Se me pedires, além da capa, eu dou o quê? Vai, né? Vai te fazer feliz. Né? Agora, sabe qual é a surpresa? Devolvi ou não devolvi? Devolvi ou não devolvi? A Lene tem uma amiga que foi lá visitar a igreja agora. Ela foi lá, visitou, visitante. Voltou, procurou a Lene, tinha que falar algo do seu pastor. A Lene falou, peraí, já sei o que vão falar do teu pastor, que ele é ladrão. Meu pastor é isso. Agora vamos fazer o seguinte, olha só. Irmãos, aprenda uma coisa para a tua vida. Hein? Quem não se expõe por você, depõe contra você. Quem não se expõe por você, é porque está com o rabo preso. Aí a Lene falou, vamos fazer o seguinte, anota tudo que ele roubou, tá bom? Traz para mim, tá bom? Que eu vou levar até ele. Se ele roubou, então preste atenção numa coisa. Diz bem alto para os teus ouvidos, Aline. Diga comigo bem alto. Daqui por diante, não importa o que falam de mim, mas quem fala de mim.
Se a Márcia se levantar falando de mim, eu vou considerar. Peraí, Márcia. Se é a Márcia, eu vou lá. Se é o pastor Rodrigo, se é a Janalice, se é a Luciana, a Yusilene, o Mauro, que me conhece, a família toda, o Jorginho. Se é um de vocês aqui, peraí. Agora tem gente, irmão, não vai falar. Narrativa é o tempo da narrativa. O diabo começou com narrativa, ele é o pai da narrativa. Não é verdade? Deus falou algo para Adão e para Eva, e o diabo vem com a narrativa, não é? Não foi isso, Rodrigo? Foi isso, pastorzão? Tem certeza que se você comer, realmente vai acontecer isso? Talvez ele esteja falando isso. O diabo já. E o papel dele é matar, roubar e destruir. A Bíblia não fala que é ele, né? Fala que é o ladrão. O ladrão vem só para matar, roubar e destruir. Mas existe ladrão maior do que Satanás? Que a Bíblia diz que ele é o pai da... Não tem nada a ver com mentiroso, não, irmão. Já menti muito, já tive uma autoestima muito baixa. Entendeu? Não quero mais saber disso, não. Já me escravizou isso aí. Estou fora. Porque esse homem aqui, tal de Bartimeu, ele só queria ver uma verdade. Ele só tinha uma verdade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha para quem está ao seu lado e fala, não desista. Talvez você esteja gritando para a pessoa errada. O tempo aqui não diz, Ana, quanto tempo esse garoto estava nessa estrada, à margem, ô Jorginho, mas diz que já era um homem que estava ali na estrada. Márcia, quanto tempo ele estava gritando e pedindo ajuda e esmola para tanta gente. Mas naquele dia, diz a palavra aqui, versículo 47, lê aí. E ouvindo que era Jesus. Vai, Pedro. 9 horas eu vou concluir. 9 horas eu vou concluir para a gente jantar. Preste atenção. Vou usar um pouquinho de exegese aqui agora. Comparação de textos. Aqui em Marcos, quando ele cita assim, saindo de Jericó, significa que Jesus estava indo em direção a Jerusalém. Tá bom? Aonde Jesus iniciou o ministério dele? Gente, pergunta simples, hein? Para quem já lê a Bíblia, para quem está no Academy, para quem está na escola dominical, sabe isso aí. Pastor não vale. Aonde Jesus começou o ministério dele? Fala, Leila. Pode falar. Não tem medo de errar, não. Não foi em Jerusalém. Jerusalém ele passou algumas vezes, foi lá na Páscoa, se perdeu dos pais quando criança. Lá ele vai para ser escorraçado. Vou dar uma cola, Leila. Ele começa num lugar bem tranquilo, um lugar com brisa, com água. Dizem até que é mar, mas não é mar, é um lago. Leila. Fala, Thaís, bem alto. Na Galileia, no mar da Galileia. Ele começa pregando ali em volta. Foi ali que ele coleta os primeiros discípulos. Quem foi? André pega Jesus e leva para quem? Para Pedro e para João, que eram pescadores. Né? E ali ele começa a pregar. Ele vai até do outro lado do lago. Né? Ele vai do outro lado lá e expulsa um demônio de um rapaz, vários demônios de um rapaz, Silvana, que andava no meio dos sepulcros. Lá em Gadara. O garoto quer ser o primeiro discípulo dele. Sem ser judeu, e fala, Senhor, posso voltar contigo? E ele fala, não, fica aqui. E prega aqui. E o menino vai, e até hoje em Gadara tem a ruína de uma igreja lá. Olha que você vê. No Mar da Galileia, ele começa o ministério dele. E na beira do Mar da Galileia, Dudu, as sociedades eram hidráulicas, né? No Egito, à margem do Nilo, na China, em volta do Rio Amarelo, na Mesopotâmia, Tigre e Eufrates. E o Jordão era a base hidráulica do Oriente Médio. Água doce, potável. Então, em volta do lago, do mar Mediterrâneo, da Galileia, parece um mar, porque do outro lado não dá nem para ver direito, existiam várias cidades, e uma delas era Cafarnaum, em que Jesus, pela primeira vez, prega dentro de uma sinagoga. Ele abre os livros, busca Isaías, e ele afirma, o Espírito do Senhor está sobre mim.
Eu vim para libertar os cativos. Ele começa a ler. E o líder daquela sinagoga, o principal daquela sinagoga, era um homem chamado Jairo. E um dia Jesus passando pelas cidades de Cafarnaum, alguém vem correndo na frente do próprio pai, chamado Jairo, que emprestou o templo para ele pregar. Você imagina, eu emprestei o templo para o Mauro pregar. E Mauro ali, Deus usou o Mauro para vários milagres. Aí no outro dia o Mauro está passando por aqui, o meu filho está morrendo, chama o Mauro lá. Mauro, quem está te chamando é o pastor Pérez, que emprestou a igreja para você pregar. E Mauro fala, peraí, alguém me tocou. Por que você está dizendo isso, gente? Porque essa notícia se espalhou. Diz que depois que aconteceu isso, trouxeram toda sorte de doentes, de lunáticos, de endemoniados, de feridos. Jesus curava todos eles. Foi uma loucura. Por quê? Porque Jesus cura 12 chatos em volta dele, querendo empurrar ele. Ressuscita uma menina, mas antes ele deixa uma impura tocar nas orlas das vestes dele. Uma mulher que não podia nem estar sentada ali. Ela devia feder muito, 12 anos sangrando. Irmãos, não tinha Palmolive, não tinha Tampax, não tinha, me ajuda aí, sabonetes aí, Dove, não tinha nada disso. Ela devia feder. Ela tinha gastado tudo, a Bíblia diz que ela gastou tudo com médicos, a esperança dela tinha ido embora. Ela mais podia pegar um folho da mirra ali que está ali fora, esfregar e se passar, porque ela devia ser muito magrinha, irmãos. Porque alguém que sangra muito assim, por exemplo, você vê um hemofílico, ele é muito magrinho, né? Ela não tinha saúde direito. Talvez aquela mulher juntou as últimas forças e falou, eu vou tocar nele. Pastor, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tanto Bartimeu como ela eram rejeitados, excluídos, marginalizados. E tinha uma multidão gritando, para. Irmãos, durante esse jejum eu escutei uma multidão, não sei qual foi a sua experiência nesse jejum, mas esse jejum foi uma multidão gritando, para de jejuar, para. Uma multidão de vozes guiada pelo capeta, para mandar eu parar, para mandar eu deixar, para eu viver a minha vida. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Eu encontrei com Jesus de madrugada várias vezes, ele dizendo, filho, fizeram isso comigo também. Eu 40 dias saí do deserto, ele estava lá para dizer para mim, come, e ele se joga de lá, vai, eu vou te dar poder, e eu rejeitei. Fica firme, filho, fica firme. O pastor Lucas, emocionado, com os olhos marejados, falou para mim, pai, você tinha que ler um testemunho do Dudu, dizendo como Deus está usando esse tempo na vida dele. Eu nem sei, Dudu, o que você falou. Ele só comentou parcialmente isso. E aí você começa a entender que coisas estão acontecendo no mundo sobrenatural. Deus está se movendo e a guerra é por causa disso. Quem está dizendo isso, pastor? Talvez você esteja na maior guerra na tua casa. Talvez seja a maior guerra no teu trabalho. Seja uma guerra na tua vida. Bem-vindo ao barco, eu estou com você. Mas uma coisa a gente está em paz com Cristo. Porque Jesus teve guerra em tudo quanto é lado por onde andou. E nem por isso ele era um endemoniado, nem por isso ele era um sem fé, nem por isso ele era alguém que não tinha algo de Deus para a vida dele. Porque hoje, Jorginho, o sinal da bênção é não ter problema, é ter tudo. O sinal da fé é você ter tudo, é você não ter ausência de nada. Quanto mais próspero, mais Deus. Mas não, querido, para mim, quanto mais Deus, é mais caráter. Caráter de Deus. Sabe? Isso que a gente aprende no Evangelho. Pastor, o que você está falando dessa mulher aí? Que certamente essa notícia chegou. Diga comigo, a mulher com fluxo de sangue foi curada no início do ministério de Jesus. E aqui, o que a gente começou lendo e dizendo? E foram para Jericó? Quando Jesus saía de Jericó. Caramba, entrou e saiu? Não foi assim. Mas o ministério aqui de Jesus está sendo assinalado como a linha final que a gente vai ter a partir do dia 2 de abril, que é a Páscoa. Jesus estava voltando para Jerusalém. Agora, como o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E mesmo sabendo tudo que ia passar, ele parou para ouvir Bartimeu. Irmãos, como alguém não consegue priorizar Jesus? Não conhecer Jesus, Silvana, não saber o caráter dele. Dona Leila, posso falar a verdade? Eu já tenho resposta, mas não se frustre comigo.
Eu sabendo que eu tenho 7 dias para morrer, eu vou estar preocupado em curar alguém? Fala a verdade, gente. Humanamente falando. Quem aqui, sabendo que vai morrer daqui a 7 dias, está preocupado com alguma coisa, a não ser em, nesses 7 dias, estourar o cartão de crédito, viajar para tudo quanto é lugar, amparar a família, né? Diga misericórdia, gente. Isso é mau caráter. Sabendo que vai morrer, tu vai estourar o cartão de crédito para deixar dívida aí. Diga misericórdia. Pois bem, eu ouvi isso numa pregação de um pastor. Não tem misericórdia. Sabendo que 7 dias. Você tem 7 dias. Se eu sei que eu só tenho 7 dias, eu pedi uma coisa todo dia para Lucas e para Tiago. Vem todo dia me ver. Só isso que eu pedi. Nesses 7 dias, deixa eu adotar o Bento. Irmãos, nesses 7 dias, vamos fazer o culto todo dia. Eu me envergonho porque ele para e fala: traz esse fedorento, esse mendigo, traga aqui. E ainda declara: a tua fé te curou. Aquilo foi tão forte na vida daquele homem, Rodrigo, que diz que daquele dia em diante, né? Último versículo, gente. Versículo 52. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Foram os últimos dias de Jesus, mas que Bartimeu viveu intensamente. Eu não sei se o constrange toca teu coração, mas o Bartimeu está lá em cima agora. E ele vai contar pra gente quando chegar lá como é que foi isso aí. Que Marcos só dá uma paginada nisso daí. Mas eu não sei se esse texto te pega. Não é a minha pregação, não sou eu, mas se esse texto te pega. Mas, irmãos, é um Deus que buscou relação com o homem até o último segundo, perdoando na cruz, dizendo: eles não sabem o que fazem, perdoa, Pai. Como a gente tem tratado esse Deus chamado Jesus? Como nós temos vivido para Ele? Porque a relação do que vai ser a nossa eternidade é aquilo que nós, e para que nós estamos vivendo hoje. E aí me zoam, né? O Ministério Louvor gosta de me zoar, que eu gosto de ele, é tudo para mim. Mas é o hino que retrata a minha vida. Ele é tudo para mim. Irmãos, os meus pais casaram em dezembro, eu nasci em janeiro. Talvez se fosse hoje, a pressão da sociedade, eu não estaria vivo. A pastora, a mãe dela, tomou remédio para abortar, porque o médico disse que ela já estava morta no ventre. Irmãos, olha para cá. Levanta, pastor. Olha para trás. Vocês estão vendo o improvável que ganhou vida e se tornou possível. Porque Jesus quis juntar 2 improváveis para testemunhar para você que Ele faz o impossível. Ele pegou um Bartimeu e uma mulher com fluxo de sangue e colocou nessa terra para isso. Irmãos, eu descobri que eu sempre fui pastor. Eu sempre fui representante de turma. Sabe como é que eu conheci a pastora? O irmão dela nasceu à base de fórceps, um ferro que entra para tirar o feto, e o ferro furou a cabeça dele. E ele teve coágulos e tinha direto problemas com epilepsia. E eu conheci a pastora porque o irmão dela era excluído. E todos os excluídos da escola eram meus amigos. Porque eu era aquele que jogava bola, eu era aquele que era enturmado, com o tio do Pedro, com o pai do Pedro. Mas eu não gostava de ver ninguém excluído, porque era gordinho, porque era feio, porque era dentuço, que tinha espinha. Esses eram meus amigos. O Marcos, chamado Verruga, porque tinha uma verruga aqui. O Aldo, que numa das excursões passou mal e se defecou todo e ficou com apelidado, o que eu não posso falar aqui. E muitos outros. Eu descobri que eu sempre fui pastor. Eu odiava quando via alguém debochando de um aleijado, de uma criança, de um idoso. Eu nunca gostei disso. Descobri que eu sempre tive um coração voltado para Jesus. E você também. E nós também.
E a gente precisa entender disso, que cristianismo é muito mais do que vir à igreja, ou ter um nome, fazer alguma coisa nela. É assumir um estilo de vida em que nada tem mais sentido se primeiro não for para Ele. Nada tem mais sentido, irmão. Tudo vem depois. E Jesus nos avisou para priorizar isso, para buscar Ele, o reino e a justiça dele, porque certamente as demais coisas. Irmãos, em Campo Grande eu cuidava de um grupo chamado SOS Vida. Eu fui pastor do SOS Vida. Eu tinha um tio casado com a minha tia, que era o líder, o Marcelo era o outro líder, porque eles eram adictos de cocaína e de bebida. E eu era o pastor desse grupo. Irmãos, eu cuidei de drogados assim durante anos, né, amor? E uma das vezes eu recebi um telefonema na madrugada que um irmão estava quebrando a casa toda e a mulher dele se trancou dentro do quarto porque ele falou que ela era delegada e ia matar ela com uma faca na mão. Eu não sabia o que fazer, eu era muito novinho. Acho que só tinha o Tiago, né, amor? A gente deixou o Tiago com a minha mãe e fomos eu e a pastora para lá. Posso ouvir misericórdia? Chegando lá, Deus me usou de uma forma tão tremenda, com autoridade, que não fui eu, que eu falei para ele, cala a boca e larga a faca. E ele largou. Agora abre a porta, ele abriu. Agora senta. Eu falei, se o Deus que está em mim não te livrar disso hoje, eu rasgo minha Bíblia e não sou mais pastor. Irmão, vocês já viram alguém que cheira cocaína dormir? A cocaína é o contrário da maconha. A maconha nunca fumei não, tá? Mas trabalhei com isso. Ela te dá um banzé. A cocaína, coração. E não se cheira cocaína no mundo, no Brasil, sobretudo, cocaína nenhuma. Se cheira pó de mármore, pó royal, se cheira tudo, menos cocaína. Irmãos, eu já fui tirar gente e levar gente para o hospital, suando o nariz cheio de sangue, que cheirou cocaína com pó de vidro. Eu posso ouvir misericórdia? Mas em suma, irmãos, eu botei aquele rapaz dentro do carro e fui pregando para ele, para um outro amigo, botei dentro do carro também. Quando chegou na Grota Funda, ele estava dormindo. Você acredita, né? Eu já vi coisas que Deus não duvida, mas que talvez vocês não acreditariam. Eu não posso contar coisas que eu vivi no ministério, porque tem gente que não acredita e também não vai glorificar nada. Mas sabe, irmãos, se tem uma coisa que eu quero ser viciado, é na presença de Deus. É na presença de Deus. A gente precisa depender, ser dependente dessa presença. Nós não podemos, irmãos, eu não tenho direito de trair a minha mulher, não é por causa dela. É porque tem um Deus que ousou morrer por mim. Irmãos, eu não tenho problema com mulher, não tenho problema com dinheiro, eu não tenho problema com nada disso, mas sabe um problema que eu ainda tenho, que eu tenho que fugir? Eu correndo na orla, no sol e vendo o cara tomando um chopp. Eu preciso fugir. Pastor, se eu for viciado em droga? Não. Em bebida? Não. Mas eu preciso fugir. Eu preciso correr. E eu fugi disso. Não foi por causa do meu pai, da minha mãe, da igreja, ou da igreja que eu participei, que era, não podia beber. Não, não é por isso não. Eu fugi e fujo disso, hoje em dia. Sabe por quê? Porque o meu Deus não merece isso. Porque os meus netos não precisam ver isso. Porque a Duda, o Luquinhas, o Miguel, o Benjamin, não pode um dia ter dúvida do que o pastor é e o que ele fala. E é assim que a gente tem que viver, irmãos. Põe a mão no teu coração aí. Somos homens e mulheres de honra. Somos homens e mulheres com propósito. Somos homens e mulheres com chamado. Somos homens e mulheres cavalheiros da tábua de Jesus. Sentamos à mesa com Ele para partir do pão e tomar do vinho. Nós somos homens e mulheres de honra. Nós não vamos ceder como Bartimeu. Nós não vamos deixar de gritar e de clamar. Venha o que vier. A porta do inferno não vai prevalecer contra nós. Não vai, irmãos, não vai. Que enquanto a gente não fizer as coisas por causa de A, por causa de B, por causa de C, por causa de religião, por causa do que está escrito,
que na Bíblia pode fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que a igreja diz que pode fazer. Irmão, já vi gente, líderes de sociedade, como sociedade de homens, o neto passar e falar, benção, avô, e a pessoa falar, benção não, desgraçado, sai daqui. Eu falo, fulano, seu senhor, é seu neto, você sabe o que é desgraçado? É desgraçado mesmo. Falei, que isso? Ontem caiu uma pipa lá no teto lá, ele subiu, quebrou umas 5 telhas minhas. Meu irmão, se meu neto sobe para pegar pipa, a única coisa que eu estou preocupado dele quebrar é ele. Líder de sociedade de homens. Posso ouvir misericórdia? Então não é cargo que vai evitar a gente de fazer coisa errada. Não é ser pastor, não é ser membro de igreja. É o caráter agarrado naquilo que Deus tem para nós. Eu olho daqui de cima e só vejo homens e mulheres de honra. E nós vamos dizer não, não, não até o fim. Eu estou aqui essa noite para te animar. Eu comecei mesmo, botando pilha. Eu comecei mesmo. Vocês falam, ih, hoje o pastor, hein? Não, era para te mexer contigo mesmo. E para dizer, irmãos, tem jeito para nós. Teve jeito para Bartimeu. E Bartimeu ouviu assim, quer saber de uma coisa, Mauro? Se lá no começo ele era um menino de 30 anos, começando o ministério, e ele curou, Natália, uma mulher com sangue, Caio, e ele deu oportunidade para ela, agora aos 33 anos, ele está passando aqui, eu vou aproveitar, e cala a boca, não, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, cala a boca, não, Jesus, não. Pega na mão de quem está do teu lado, se está longe, chega para perto. Rodrigo, chega para perto da Silvana. Pega na mão. Assim, o teu clamor. Diga bem alto, o teu clamor pode salvar gerações. Pode salvar a tua família. Não pare de clamar. Não pare, não desista, não desista, não desista. 9h20, eu quero te fazer uma proposta de oração. Porque não tem gente aqui, não tem para que não convertido eu fazer apelo. Eu quero te propor. Mas antes, vi que você consegue, filho? Passa aquele vídeo para mim. Será que tem áudio? Consegue botar o áudio, filho? Essa é a Vitória, gente. Você pode glorificar Deus pela vida da Vitória? Quero que você assista esse. Obrigado, Vic. Alguém consegue apagar essa luz aqui no meu olho? Tirar o microfone? Tá bom. Obrigado, pastor Rodrigo. Eita, glória a Deus. Pode botar o som, filho. Se puder voltar. A pessoa dando com o braço e gritando, ó. A gente viu uma pessoa dando com o braço e gritando. Diga bem alto. A gente viu uma pessoa com o braço gritando. Ó. Estou com cãibra. Estou com cãibra nas duas pernas. Estou doendo. Tudo crente que afundou o barco.
Posso ouvir um glória a Deus? Eu já assisti 10 vezes, me emociono em todos. Irmãos, um grupo de irmãos pegaram um barco e saíram para curtir as férias. De repente, começou a entrar água. Igual a gente, quando está vivendo uma vida tranquila, de calmaria, está tudo acontecendo bem, de repente, bum, algo acontece. E aquilo que eles tinham segurança afundou, assim como Bartimeu cego. Mas alguém do grupo falou assim: fica aqui, eu vou sair e gritar, eu vou buscar salvação. Ele saiu com uma bolinha rosa na mão e gritava, 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 até que um dia alguém passou e ouviu que ele estava precisando. E ele, porque não desistiu de clamar, que menino que estava mal das pernas, mal de tudo, o pastor Rodrigo, que não desistiu de levantar um clamor, ele salvou toda a casa dele e a família dele.